Você já reparou que os mais poderosos raramente levantam a voz? Eles não batem na mesa, não fazem escândalo, não se apressam e, principalmente, não avisam antes de agir. Enquanto a maioria das pessoas grita para ser ouvida, os verdadeiros estrategistas falam pouco e fazem muito. Eles entendem que o poder mais perigoso é aquele que não se vê chegando, porque a força que assusta é fácil de identificar, mas a que se disfarça é impossível de bloquear. O leão ruge. A raposa observa, o leão domina com músculos. A raposa destrói com silêncio. Esse é o ponto de partida. A guerra real, a que decide destinos, raramente se parece com uma batalha. Ela acontece nas entrelinhas, nos bastidores, nas microações. E você só percebe que estava nela quando já perdeu, ou quando já venceu sem ninguém perceber. Em qualquer ambiente, seja um trabalho, uma família, um grupo social, há uma disputa silenciosa pelo controle. Pode ser por status, por influência, por atenção, por narrativa. E essa disputa raramente é declarada. É por isso que os verdadeiros inimigos não são os que te atacam diretamente, mas os que operam nas sombras, com um sorriso no rosto e uma crítica disfarçada de conselho. Eles sussurram. Você viu como ele anda meio perdido ultimamente? Ela é ótima, mas talvez não esteja pronta ainda. Não sei, acho que falta firmeza, sementes plantadas com leveza. Mas essas sementes se espalham, crescem, e logo uma imagem vai sendo construída, a sua imagem distorcida. Se você tentar reagir com força parece exagero. Se confrontar diretamente parece insegurança. E é assim que o inimigo silencioso vence. Ele cria o caos, mas deixa que você pareça o responsável. Todos nós participamos de jogos de poder, o tempo todo, mesmo sem perceber. E esses jogos são guiados por leitura. O que você demonstra, o que você entrega, o que você segura. O modo como você responde a ataques velados, como lida com desconfianças, como age sob pressão. Os mais espertos estão testando suas reações. Eles provocam discretamente para ver se você se descontrola. Espalham rumores para medir sua capacidade de resistência. Criam armadilhas emocionais para testar se você cai. E aqui entra um princípio maquiavélico. Quem quer vencer, precisa jogar o jogo sem parecer que está jogando. Ou seja, você precisa aprender a agir sob os códigos da guerra invisível. Não reaja com pressa. Não entregue sua raiva. Não tente desmentir tudo imediatamente. Não se coloque na defensiva com facilidade. O silêncio, quando bem usado, é mais cortante que a resposta rápida. O sorriso contido desarma mais do que a crítica direta. O olhar atento vale mais do que 1000 argumentos. O erro do leão é confiar demais em sua força. Ele acha que pode resolver tudo com rugido, com presença, com ameaça. Mas quanto mais previsível for sua forma de agir, mais fácil é manipulá-lo. Pessoa que sempre reage com raiva, por exemplo, é perfeita para ser provocada e desacreditada. A que sempre tenta se defender a todo custo, logo parece frágil. A que precisa estar sempre certa, se sabota sozinha. Por isso, Maquiavel dizia: é mais seguro ser temido do que amado se você não pode ser ambos. Mas hoje, a forma de causar temor não é pelo grito, é pelo mistério. Quem é temido em silêncio domina a expectativa dos outros. Eles nunca sabem se você vai agir, quando vai agir ou como vai agir. E esse simples fato os prende, emocionalmente, estrategicamente, mentalmente. Imagine 2 líderes em um ambiente corporativo. Um deles tenta se impor com autoridade, bate na mesa, cobra prazos, mostra irritação. O outro observa, escuta mais do que fala. Dá ordens com voz calma, mas palavras certeiras. Nunca se exalta, nunca se repete, nunca se explica demais. No final do dia, qual dos dois controla a narrativa? O primeiro pode até parecer dominante
primeira vista, mas o segundo é o que assusta de verdade. Porque ninguém sabe o que ele pensa, e quando ele fala, todos escutam. Porque sabem que ele não fala à toa. Isso não é sobre fingir frieza ou criar um personagem. É sobre domínio interno. Sobre não reagir com base no ego, mas com base na intenção. É sobre usar cada movimento como parte de uma construção maior. E é aí que entramos na lógica maquiavélica. O domínio do outro começa no domínio de si mesmo. Em uma guerra de espadas, vence quem golpeia melhor. Em uma guerra invisível, vence quem posiciona melhor. Posição não é cargo, é percepção. Você pode não ter o maior título, mas se as pessoas te veem como a mente por trás das soluções, você domina. Você pode não ser o mais visível, mas se te procuram para saber o que fazer, você controla. Você pode não reagir a ataques, mas se todo mundo percebe que o outro está tentando te atingir e você segue firme, você já venceu. E é essa percepção que constrói a imagem do estrategista, da raposa, do jogador que não apenas sobrevive, mas cresce enquanto os outros se destroem tentando confrontá-lo. Você não precisa confrontar seu inimigo diretamente. Aliás, isso pode ser um erro. O verdadeiro ataque começa com observação, onde ele é impulsivo, em que áreas ele se sente inseguro, como ele tenta se afirmar. Quem são seus aliados emocionais? Essas informações não servem para confrontar, servem para orquestrar. Ao identificar os pontos cegos do outro, você cria oportunidades de posicionamento, de influência, de queda, e tudo isso sem sujar as mãos. Agora que você entende como a guerra real é travada no silêncio e nos bastidores, é hora de mergulhar mais fundo no símbolo que atravessa esse jogo inteiro: a raposa. No próximo tópico, vamos revelar como a astúcia vence a força e como usar isso a seu favor sem jamais parecer perigoso. A imagem da raposa sobreviveu ao tempo porque carrega um tipo de inteligência que incomoda. Ela não precisa da força para vencer. Não precisa do tamanho, do poder declarado, do domínio direto. Enquanto o leão é visto como rei pela força que impõe, a raposa conquista espaço por algo ainda mais perigoso: a inteligência que se disfarça. Não é à toa que Maquiavel a cita como símbolo essencial de sobrevivência e domínio. O governante ideal, segundo ele, precisa ser ao mesmo tempo leão e raposa, forte o bastante para intimidar, mas astuto o suficiente para nunca depender apenas da força. E o mais interessante, quando os tempos ficam turbulentos, é sempre a astúcia que sobrevive primeiro, porque ela se adapta, ela prevê, ela se esconde. Até a hora de agir, é fácil confundir a ausência de confronto com fraqueza. Mas a raposa não evita o embate por medo. Ela o evita por cálculo. Cada confronto desnecessário desgasta, revela intenções, movimenta forças que estavam dormentes. Então ela observa. Deixa que o leão se exiba, que se coloque no centro, que desperdice energia. Ela nunca compete onde não precisa competir. E é exatamente por isso que vence. Porque o mundo real não premia quem fala mais alto, mas quem entende os bastidores. Não sobe quem mostra mais esforço, mas quem percebe as regras ocultas do ambiente. E não sobrevive quem reage com intensidade, mas quem se move com precisão. Isso vale para relações pessoais, para ambientes profissionais, para círculos sociais. A disputa de poder raramente se apresenta como uma batalha frontal. Ela se manifesta nos detalhes, nos silêncios, nas intenções não ditas. Há algo de profundamente eficiente na maneira como a raposa se comporta. Ela nunca se expõe mais do que o necessário. Não revela tudo o que sabe. Não entrega seus planos antes da hora. Não se emociona em público. Ela entende que o jogo não é vencido por quem mostra suas cartas, mas por quem controla o ritmo da mesa. É a inteligência da contenção, do tempo certo, da ação mínima com máximo impacto.
E isso exige uma habilidade que poucos dominam: o controle interno. A capacidade de não reagir automaticamente, de suportar provocações sem se entregar, de resistir ao desejo de provar algo. Porque quem precisa provar algo, já está perdendo. A raposa não quer ser admirada, ela quer ser eficaz. E muitas vezes, isso significa abrir mão da vaidade para alcançar o objetivo real. Talvez o maior segredo da raposa seja esse: ela opera pelo invisível. Suas vitórias não são gritadas. Ela não precisa do aplauso, porque quem aplaude, vê. E quem vê, controla. Por isso sua força está justamente na ausência de necessidade de reconhecimento. Ela pode ser subestimada, pode ser vista como inofensiva, pode até ser esquecida por alguns, mas quando age, transforma o cenário inteiro. E quase sempre, sem que percebam sua presença por trás do resultado. Enquanto o leão ruge no centro, a raposa move as peças nas sombras. E quando a queda acontece, ninguém sabe ao certo quem foi o responsável. Apenas sentem que algo mudou. Essa é a essência da inteligência maquiavélica: mover o mundo sem ser notado. Nos confrontos mais decisivos da vida, vence quem entende o terreno. E a raposa caminha em silêncio, mas sempre com olhos atentos. Ela estuda os comportamentos, as alianças, os padrões de reação. Aprende onde o outro se sente ameaçado, onde se sente seguro demais. E é aí que ela planta suas sementes. Pequenas dúvidas, insinuações, sugestões. Nada explícito, nada que a comprometa, mas o suficiente para mudar a percepção. Porque uma vez que a percepção muda, a realidade começa a desmoronar sozinha. A reputação do inimigo começa a se corroer, as alianças a enfraquecer, as certezas a desaparecer. E quando ele tenta reagir, já está cercado. Não por ataques diretos, mas por um ambiente que já não o sustenta mais. E tudo isso foi construído não pela força, mas pela astúcia paciente de quem soube esperar. O mais curioso é que, em um mundo obcecado por performance visível, a raposa parece fora de lugar. Afinal, somos ensinados a mostrar resultados, a provar capacidade, a deixar claro o mérito. Mas quem vive só da exposição constante se torna refém dela. Precisa manter a imagem a todo custo, e isso o torna vulnerável. Já a raposa não vive para parecer, ela vive para controlar. E por isso, tem a liberdade de agir onde os outros ainda estão tentando ser notados. Ela sabe que o poder real está em moldar decisões, influenciar ideias, deslocar pessoas, sem nunca se colocar como ameaça direta. Porque o segredo da vitória está em não parecer perigoso. Só assim você ganha acesso, ganha espaço, ganha confiança. E quando todos se dão conta, já é tarde demais. No fundo, a raposa não precisa se vingar. Ela não precisa derrotar o inimigo de forma declarada. Ela apenas o coloca em posição de erro. Sabe exatamente onde deixá-lo confortável demais, onde incentivá-lo a exagerar, onde encorajá-lo a subestimar. E então, simplesmente sai do caminho. Porque quando o outro se destrói por conta própria, você não precisa sujar as mãos. E ainda assim, vence. Essa é a lógica que parece injusta, mas é profundamente eficaz. Uma vitória limpa, por meio de escolhas sujas que não foram suas. A moral pode se contorcer, mas a realidade aplaude quem soube jogar melhor. Se você entendeu o valor da astúcia da raposa, precisa agora compreender o próximo passo: como controlar sem parecer controlador. Porque o domínio sutil, aquele que acontece sem ser percebido, é o que molda os resultados reais. E é exatamente isso que exploraremos no próximo tópico. A ilusão do controle explícito é o erro mais comum dos fracos que querem parecer fortes. Gritam ordens, impõem regras,
Fazem questão de lembrar aos outros quem está no comando. Mas quanto mais precisam afirmar que tem poder, menos poder realmente tem. O verdadeiro controle não se declara. Ele se infiltra, ele se espalha, como um fio invisível costurando todas as decisões, moldando as direções, definindo os limites e fazendo tudo isso sem parecer imposição. O que está debaixo da superfície tem mais força do que aquilo que se mostra com arrogância. E é exatamente por isso que quem domina o ambiente não é quem fala mais, e sim quem influencia sem parecer ameaçador, quem comanda a fala do outro antes mesmo que ele perceba. Quem instala ideias com palavras leves, mas intenções precisas. Esse é o verdadeiro poder, mover o mundo sem ser notado como força ativa. Em qualquer ambiente, o controlador inteligente não dá ordens. Ele gera escolhas previsíveis. Ele cria contextos. Organiza as peças de modo que o outro se sinta livre para decidir, mesmo quando todas as opções já foram sutilmente limitadas. Ele não impõe, sugere, não corrige, orienta, não força e influencia, e faz isso não porque é gentil, mas porque sabe que todo poder declarado atrai resistência. As pessoas, quando percebem que estão sendo empurradas, recuam, mas quando se sentem livres, mesmo dentro de um caminho desenhado, continuam. O segredo é deixar que o outro se sinta no controle da própria decisão, enquanto você segura com elegância as bordas invisíveis do jogo. Esse fio invisível que atravessa todas as relações de poder é tecido com comportamentos pequenos, um elogio que destaca o comportamento que você quer ver mais. Uma dúvida lançada de forma casual que enfraquece a certeza do outro. Um gesto de apoio em um momento específico que cria dependência emocional. Um comentário solto que vira referência. Aos poucos você vai se tornando a voz interna do outro, a opinião que ele consulta mentalmente antes de tomar uma decisão. O olhar que ele considera quando pensa em agir. Isso é influência de verdade. Não precisa ser explícita, nem precisa ser reconhecida. Basta existir no plano sutil. E tudo começa a girar ao seu redor, mesmo que os outros pensem que estão decidindo por si mesmos. Controlar sem parecer controlador exige uma habilidade rara, o ego calado, porque o ego quer crédito, quer reconhecimento, quer aplauso pela ideia, pela liderança, pela autoridade. Mas quem joga no nível mais alto entende que muitas vezes a maior força é ceder o palco e controlar o roteiro nos bastidores. Não importa quem leva os créditos, se você já escreveu as falas. Não importa quem fala mais alto, se você já decidiu os rumos. Não importa quem assume a liderança aparente, se você já desenhou os limites. Aquele que move as cordas nunca precisa subir no palco, e ainda assim faz o espetáculo acontecer exatamente como imaginou. Existe um tipo de controle que se exerce pelo que se escolhe não fazer, pela informação que você retém, pela expressão que você não demonstra, pela reação que você não entrega, pelo silêncio que você mantém, mesmo quando provocam. E é nesse espaço de autocontenção que nasce o campo de ação mais poderoso. Porque a previsibilidade é uma fraqueza. Se o outro sabe como você vai reagir, ele pode te controlar. Mas se você quebra esse padrão e passa a ser enigmático, não pela arrogância, mas pela estratégia, você se torna incontrolável. E todo aquele que não pode ser controlado se torna, por definição, dominante. É importante entender que controlar nesse nível não é manipular de forma maldosa ou mentir descaradamente. Trata-se de uma engenharia sutil do ambiente e da percepção. É criar condições, plantar ideias, modelar comportamentos. Um verdadeiro estrategista não quer vencer uma discussão. Ele quer influenciar a conclusão. E para isso, muitas vezes, ele deixa o outro ganhar uma parte menor para que aceite perder uma parte maior sem perceber.
Ele cede espaço aqui para conquistar terreno ali. Ele ouve, não porque concorda, mas porque está absorvendo material para usar depois. Ele valida o ponto de vista do outro, não por respeito apenas, mas porque sabe que a mente aberta se entrega mais facilmente. A melhor forma de fazer alguém baixar a guarda é parecer que você está do lado dela. E quando esse fio está bem tecido, os outros nem sequer percebem que ele existe. Começam a consultar você antes de decidir. Esperam sua reação para entender o que é certo. Ajustam seu comportamento conforme seu olhar. E isso acontece sem que você cobre, peça ou imponha. O respeito construído por essa via é mais durável, mais enraizado, mais eficaz. Não depende de posição formal, nem de ameaças, nem de discursos. Depende apenas da sua constância em ocupar, com inteligência e silêncio, os espaços que os outros deixam abertos por vaidade, impulsividade ou pressa. O controle real é discreto. Ele não precisa de barulho, não precisa de aviso, e justamente por isso é quase impossível de derrubar. Porque quando os outros percebem sua influência, ela já está solidificada. Você já se tornou o ponto de equilíbrio do sistema. Retirar você seria causar instabilidade, e ninguém quer isso. Nesse estágio, sua presença se torna indispensável, mesmo que muitos não consigam explicar exatamente por quê. E é exatamente nesse ponto que a eliminação de inimigos se torna possível sem um único confronto. Porque agora você não precisa atacar, você apenas precisa ajustar o cenário, mover as energias do ambiente, isolar, descredibilizar, inverter expectativas, e quando a queda acontecer, não será atribuída a você. Será lida como uma consequência natural, um erro do próprio adversário, um desvio inevitável, um desgaste autogerado. Mas você saberá, e talvez, se for necessário, sorrirá em silêncio. Agora que você entende o poder do controle sutil, é hora de usar esse conhecimento para preparar a armadilha perfeita, aquela em que o inimigo se destrói com as próprias escolhas, enquanto você apenas observa. E esse será o próximo passo. Há um momento em que o verdadeiro estrategista deixa de tentar vencer diretamente e começa a construir em silêncio o cenário ideal para que o outro caia por conta própria. Não há confronto, não há denúncia, não há esforço desnecessário. Existe apenas o palco montado com paciência, em que o inimigo será o protagonista da própria ruína. E o mais fascinante é que ele nem perceberá que está sendo conduzido. Vai se sentir no controle, vai acreditar que está ascendendo, vai saborear pequenas vitórias enquanto cava, com as próprias mãos, por meio das próprias decisões, o buraco do qual não poderá mais sair. Esse é o nível mais refinado do poder maquiavélico, fazer com que o outro se destrua, sem que você precise tocá-lo. Tudo começa com um entendimento preciso de quem é seu oponente, não superficialmente, não pelo que ele mostra, mas pelo que ele tenta esconder. O que o motiva? Onde está a sua maior insegurança? O que ele mais deseja secretamente provar ao mundo? Onde ele exagera? Onde ele se contém? O estrategista observa tudo isso com frieza, não para atacar de forma explícita, mas para planejar o terreno perfeito onde o outro se sentirá tentado a cometer erros. Não se trata de plantar armadilhas forçadas, mas de oferecer oportunidades alinhadas com os próprios desejos do inimigo. Como se abrisse lentamente as portas que o levarão à exposição, sabendo que ele entrará por vontade própria. A vaidade, por exemplo, é uma das iscas mais eficazes. A necessidade de reconhecimento, de aplauso, de se mostrar superior. Quando o estrategista percebe que seu adversário depende de ser visto como indispensável, ele cria ambientes que alimentam essa vaidade, apenas para que, em um momento crucial, essa mesma exposição o coloque em conflito com os outros.
E quando o ambiente se volta contra ele, é tarde demais. O estrategista não o atacou. Apenas o deixou brilhar onde não deveria. Permitiu que ele se colocasse no centro de uma narrativa instável que se isolasse com a própria grandiosidade. E então, bastou sair do caminho. Outro erro previsível do inimigo impulsivo é a pressa. Quem tem medo de perder o controle, age cedo demais, se antecipa. Tenta derrubar antes de estar preparado. E é nesse impulso que comete erros de cálculo, de postura, de comunicação. Um estrategista experiente, ao perceber essa tendência, apenas instiga. Sugere movimentações, provoca pequenas frustrações, gera tensão sutil. Não precisa dizer diretamente nada ofensivo, apenas organiza os elementos para que o outro sinta urgência em se mover. E ele se moverá. Antes da hora, fora de ritmo, com palavras mal medidas ou decisões mal justificadas. Será uma dança descoordenada, em que ele mesmo pisa nos próprios pés. E o mais interessante é que nesse processo os outros passam a vê-lo como instável, e não você. A chave dessa etapa do jogo é que tudo parece espontâneo. O estrategista jamais parece manipulador. Ao contrário, ele se apresenta como alguém neutro, talvez até prestativo. Mostra-se calmo, centrado, enquanto o outro se desgasta emocionalmente, e isso aumenta ainda mais o contraste. Aos olhos do ambiente, um está perdendo a razão, enquanto o outro permanece intacto. E no tribunal da percepção, isso é mais poderoso do que qualquer acusação direta. O ambiente, gradualmente, começa a transferir credibilidade. Começa a confiar mais em quem se mantém firme. Começa a distanciar-se por iniciativa própria de quem parece fora de controle. E tudo isso sem que o estrategista precise dizer uma única palavra contra seu rival. Essa forma de agir exige algo que poucos estão dispostos a desenvolver: paciência. Porque a queda que realmente vale a pena não acontece de um dia para o outro. Ela precisa de tempo, precisa de camadas, precisa de consistência. É preciso resistir ao desejo de acelerar, de se vingar rapidamente, de mostrar quem manda. O verdadeiro domínio está em saber esperar, em saber calar quando provocam, em saber observar o ciclo de autossabotagem se desenrolando lentamente, sem interferir. Porque quanto menos você interferir, mais claro será que a destruição foi causada pelo próprio adversário. E isso o isola de aliados, o afasta de justificativas, o torna indefensável. É importante também entender que cavar a própria cova nem sempre significa destruição total. Às vezes é apenas perder influência, perder espaço, perder acesso. Às vezes é apenas ser deslocado para uma posição irrelevante, onde não representa mais perigo. E isso já é uma vitória completa para o estrategista. Porque o jogo de poder não exige humilhação pública. Basta que o rival deixe de ter peso, que sua voz perca alcance, que suas decisões deixem de ser levadas a sério. Quando ele se torna uma presença tolerada, mas não mais ouvida, o cenário já foi vencido. E tudo isso pode acontecer sem gritos, sem brigas, sem escândalos. Apenas com o desenho silencioso de um cenário que o empurra para o esquecimento. Em ambientes mais complexos, empresas, famílias, redes sociais, essa estratégia é ainda mais eficaz. Porque o campo de batalha não é direto. As decisões são coletivas. Os julgamentos são baseados em impressão. Ninguém quer parecer maldoso. Por isso, o estrategista usa o próprio sistema a seu favor. Em vez de atacar, apenas deixa o outro ser visto. Sem proteção, sem filtro, sem interferência. E a imagem que antes era construída com esforço começa a desmoronar sob o peso da exposição mal calculada. É a diferença entre derrubar uma estátua com força ou apenas tirar a base e deixá-la cair sozinha.
Quando o inimigo começa a sentir os sinais da queda, ele tenta reagir. Mas toda reação parece exagerada, fora de contexto, desesperada. E quanto mais ele tenta provar que está certo, mais parece frágil. O público, ou o grupo ao redor, já não responde como antes. Já não se emociona, já não apoia, já não acredita. E nesse momento, o estrategista só precisa seguir no seu papel, discreto, disponível, mas jamais completamente comprometido. Porque o fim do oponente deve parecer uma consequência natural do que ele se tornou, não de um plano externo. Assim, você preserva sua imagem, seu espaço, sua influência, e ainda ganha o bônus da confiança daqueles que, inconscientemente, sabem que você estava certo o tempo todo. Se você entendeu esse processo, percebeu que a eliminação não exige ataque, exige cenário. E esse cenário só se sustenta se você dominar algo ainda mais importante: o controle emocional. Porque, se deixar levar pela raiva, pelo desejo de revanche, pela necessidade de provar algo, você perde a clareza e o palco pode virar contra você. É sobre isso que trata o próximo ponto. No momento em que a emoção toma o volante, a estratégia perde o rumo. A vingança, quando nasce da raiva, é um erro disfarçado de justiça, porque ela revela o que você mais deveria esconder: o quanto o outro ainda tem poder sobre você. Nada denuncia mais fragilidade do que a necessidade de se vingar de forma explícita. O grito, o desabafo impulsivo, a exposição pública de um ataque, tudo isso entrega o que você sente. E sentir demais, nesse jogo, é uma sentença. Porque quem demonstra dor, revela que foi atingido. E quem revela que foi atingido, se coloca automaticamente abaixo de quem o feriu. A verdadeira força, nesse tipo de embate, não está na resposta emocional, mas na frieza calculada que transforma o golpe em impulso. O estrategista de verdade não age por impulso. Ele não se vinga com pressa. Ele não busca retorno imediato. Ele entende que cada movimento emocional é uma oportunidade para o outro inverter a narrativa. Basta um acesso de fúria, uma publicação mal colocada, uma resposta atravessada, e de vítima você se torna o agressor. O público, ou mesmo os observadores ao redor, não enxergam o que você sente, enxergam como você se comporta. E no teatro da percepção, não basta estar com a razão. É preciso manter a compostura. A razão, quando perde a postura, também perde a autoridade. E aí, o inimigo que merecia cair pode sair fortalecido, porque você perdeu a paciência antes da hora. Frieza, nesse contexto, não é ausência de sentimentos, é domínio deles. É a capacidade de sentir sem deixar transbordar, de ser provocado e não reagir como esperam, de ouvir o nome sendo atacado e continuar o caminho com a mesma firmeza de antes. Essa contenção confunde, enfraquece o inimigo, porque ele esperava te ver quebrar, gritar, expor sua dor. Mas você segue em silêncio, segue presente, segue inteiro. E isso desestabiliza mais do que qualquer reação agressiva. O inimigo começa a duvidar do próprio impacto, começa a se sentir irrelevante, e com isso se torna, de fato, irrelevante. Não porque você o atacou, mas porque o ignorou com dignidade. Mas essa frieza não deve ser arrogante. O disfarce é parte essencial da estratégia. Não se trata de parecer inalcançável, distante, superior, mas de parecer centrado, estável, coerente. Quem se mostra inabalável demais gera desconfiança. Quem age com afetação perde a naturalidade. O segredo está na naturalidade com que você absorve o impacto, sem devolver com igual intensidade. Está na maneira com que você preserva sua imagem, mesmo quando tudo à sua volta convida à explosão. E isso é construído em silêncio,
nos bastidores da mente. Cada vez que você escolhe não reagir, você fortalece sua presença. Cada vez que você prefere observar antes de agir, você sobe um degrau. E quando finalmente se move, o faz com tanta precisão que nem parece que esteve esperando. Parece apenas que era a hora certa. A vingança emocional é teatral. Precisa de plateia. Precisa de resposta. É uma armadilha para o próprio ego. Mas o estrategista não joga para o espetáculo, joga para o efeito. E o efeito mais poderoso não vem da agressão direta, mas da reconfiguração sutil das relações. Você não precisa destruir alguém com palavras. Basta reorganizar o ambiente para que essa pessoa não tenha mais influência. Não fale mais com tanta força. Não seja mais levada tão a sério. Isso não se conquista com ataques, mas com tempo, presença e decisões coerentes. Com alianças discretas, com silêncio firme, com gestos que parecem pequenos, mas minam a base do adversário. Em certas situações, o silêncio é a punição mais eficaz. Não por omissão, mas por refinamento. Quando você não responde a uma provocação, não está recuando, está elevando o campo da disputa. Está dizendo sem dizer que não precisa provar nada. Está mostrando sem se exibir que sua segurança não depende da opinião alheia. Isso irrita mais do que qualquer resposta direta, porque o outro se sente ignorado, desarmado, frustrado. E a frustração o leva a erros, a excessos, a atitudes desesperadas. E quanto mais ele se expõe, mais perde força. Você não fez nada, apenas resistiu. E essa resistência se transforma em domínio. Mas para agir assim, é preciso vencer algo ainda mais difícil: o próprio orgulho. O desejo de dar o troco, de mostrar quem você é, de restaurar sua honra. Mas a honra verdadeira não se grita, se mantém. Ela se revela na firmeza com que você segue o seu caminho, mesmo sob ataque. E quando os outros veem isso, começam a respeitar mais. Porque percebem que há algo em você que não oscila com a tempestade. E isso, no fim, é o que separa os líderes de ocasião dos que realmente governam o jogo. Você só pode dominar o outro quando domina a si mesmo. E esse domínio não é visível, não é anunciado, não é premiado. Ele vive nos bastidores do comportamento, no espaço entre o golpe e a reação, no intervalo entre a provocação e a resposta. É nesse intervalo que o jogo muda. E se você consegue habitar esse intervalo com inteligência, então já venceu metade da batalha. Agora que você entendeu o valor de resistir com frieza e disfarce, é hora de compreender como essa estratégia se expande no tempo. Porque o jogo de verdade não se vence com vitórias rápidas, mas com um plano paciente que parece muitas vezes que está perdendo, mas que no final leva tudo. E é sobre isso que falaremos no próximo ponto. A maioria das pessoas quer vencer agora. Quer a resposta rápida, a vitória visível, o alívio imediato. Mas o poder real não se constrói com pressa. Ele se cultiva em silêncio, no tempo, nas pequenas concessões estratégicas que parecem derrotas, mas são apenas desvios. O jogo longo exige uma mentalidade que transcende o orgulho momentâneo. Porque, às vezes, parecer estar perdendo é a única maneira de vencer de verdade. E quem não entende isso se apressa, se revela, se desgasta. O estrategista, ao contrário, aceita parecer frágil por um tempo se isso permitir que ele veja mais longe. Ele cede o lugar de destaque para observar quem realmente precisa estar no centro. Ele perde a batalha do ego para ganhar a guerra da influência. É uma arte sutil. Parecer que se afastou, quando na verdade está se reposicionando. Parecer que aceitou o golpe, quando na verdade o está convertendo em recurso. Quando o inimigo acredita que você está fora do jogo, baixa a guarda. Mostra o que pensa, revela o que esconde, entrega suas armas. E você que estava recolhido,
Começa a entender os contornos do terreno. Começa a enxergar onde estão as falhas, onde estão as oportunidades, onde pode agir com precisão. A desvantagem momentânea vira vantagem estratégica. A perda controlada vira trunfo silencioso. Porque só quem se permite perder um pouco sem desmoronar é que consegue de fato virar o jogo inteiro mais adiante. O jogo longo exige que você aprenda a suportar ser mal interpretado, a escutar críticas sem devolvê-las, a carregar silêncios que pesam, porque quem joga com profundidade sabe que, durante um tempo, será subestimado. E tudo bem. A subestimação é uma bênção disfarçada. Ela te dá espaço, te tira da mira, te dá liberdade para se reconstruir sem alarde, para testar ideias sem pressão, para ajustar sua estratégia enquanto o outro ainda celebra uma vitória superficial. Muitos se perdem tentando provar que estão certos o tempo todo e acabam entregando demais, falando demais, se justificando demais. O estrategista observa isso acontecer com calma. Ele entende que, muitas vezes, a melhor resposta é o tempo. Nada confunde mais o inimigo do que a ausência de reação. Quando você não responde com a intensidade esperada, você quebra o jogo emocional. E isso o deixa exposto. Porque ele não sabe mais onde te atinge. Não sabe mais qual é seu plano. Não sabe mais se você saiu ou se está voltando com outra forma. O mistério vira uma arma e a dúvida um aliado. Quando ninguém sabe exatamente o que você quer, nem onde está, nem quando volta, você domina as expectativas. E quem controla a expectativa controla a atenção. Porque o silêncio sustentado por alguém que já teve voz é sempre uma pergunta no ar. E perguntas incomodam mais do que respostas. Nesse cenário, o jogo longo também exige a capacidade de construir sem pressa, plantar alianças em silêncio, cultivar credibilidade sem propaganda, mostrar consistência nas pequenas ações, nas decisões que poucos notam, nas palavras que não parecem grandiosas, mas carregam precisão. O estrategista joga com o tempo como quem toca um instrumento de corda. Não pressiona, não acelera, apenas sente o ritmo e atua com harmonia. Sabe que o outro vai se atropelar com as próprias urgências. Sabe que o ambiente muda, que o que hoje é sólido, amanhã pode ser instável. E por isso não briga por posições imediatas. Constrói raízes profundas que o sustentarão quando o terreno começar a ceder. Vencer parecendo estar perdendo também exige a habilidade de escutar, sem precisar responder, de ver sem precisar intervir, de sentir raiva e não deixá-la decidir. É o tipo de maturidade que não se vê em palavras, mas em comportamento. Porque quem parece calmo quando tudo está em chamas, transmite uma autoridade que não pode ser forjada. Os que observam isso começam a confiar, começam a respeitar, começam a buscar referência em você. E assim, sem forçar, você começa a reassumir o espaço de influência que parecia perdido. Mas agora, ele vem com mais profundidade. Porque não foi conquistado com barulho. Foi legitimado pelo tempo. Existe um momento, dentro do jogo longo, em que a maré começa a virar. Nem sempre é claro. Às vezes vem disfarçado de coincidência. Uma conversa que ressurge. Uma proposta que volta. Um espaço que se abre. Mas para aproveitar esse momento, você precisa estar inteiro. Porque quem se desorganizou durante o aparente fracasso não consegue agarrar a oportunidade quando ela aparece. E é por isso que o verdadeiro estrategista nunca para de se preparar. Mesmo quando parece fora do jogo, está afinando as armas, lapidando o discurso, treinando o olhar, esperando a brecha. E quando ela vem, age com tamanha precisão que parece que nunca esteve fora. A vitória que chega depois da aparente derrota tem um sabor diferente. Ela não depende de reconhecimento. Não precisa ser anunciada. Ela se impõe.
Porque o ambiente, que antes te descartou, agora precisa de você. E quando precisam de você, você negocia com vantagem. Porque já passou pela rejeição. Já aprendeu a viver sem a validação. Já dominou o silêncio. E agora fala com outra autoridade. Sua palavra pesa. Seu gesto ecoa. Sua presença impõe. Tudo porque você teve a frieza de não reagir com desespero. De não se perder na ânsia de voltar logo. De não se expor tentando provar algo. O jogo longo não é para todos. Ele cobra mais. Ele exige que você conviva com a dúvida, com o desprezo, com a ausência de resposta. Mas se você consegue permanecer inteiro dentro disso, você se torna inquebrável. E quando você se torna inquebrável, não precisa mais correr, porque tudo começa a gravitar ao seu redor. A vitória nesse nível não é o ponto final. É o ponto de virada. É quando você entende que já não precisa vencer ninguém. Basta manter a posição, porque agora o jogo te pertence. E é com essa presença firme, quase invisível, que você chega à etapa final. A mais elegante, a mais fria e talvez a mais maquiavélica de todas. Sumir da cena, deixar o caos e sair limpo. Esse será o último movimento. Há uma forma de poder que não se sustenta pela presença constante, mas pela ausência estratégica. Saber a hora de sumir é uma virtude que poucos dominam, especialmente os que são viciados em controle visível, em reconhecimento imediato, em permanecer no centro do palco. Mas o verdadeiro estrategista sabe que há momentos em que desaparecer é o ato mais poderoso que se pode executar. Não para fugir, não por medo, mas porque a sua ausência pode falar mais alto do que sua permanência. E principalmente porque quando o caos começa a se instalar, quanto menos você estiver ligado a ele, mais intacto você permanece. O último movimento do jogo, muitas vezes, não é vencer de forma triunfal. É desaparecer com a imagem preservada, enquanto tudo desmorona atrás de você. Sumir da cena exige coragem, porque o ego quer a última palavra. Quer o desfecho visível, o reconhecimento da vitória, a reverência final. Mas o estrategista não precisa disso. Ele entende que, se tudo foi conduzido com inteligência, a queda do adversário já está desenhada, a instabilidade já está instaurada e o controle já está perdido, por parte de quem deveria tê-lo mantido. Nesse momento, a sua presença só serviria para levantar suspeitas, para gerar ruído, para provocar reações. Você já venceu. E justamente por isso, precisa sair com elegância, com naturalidade, sem criar tensão, sem parecer fuga, sem acenar como vitorioso. Apenas se retirando no momento exato, como quem tem outro lugar para estar, outro ciclo para viver, outra missão a cumprir. A retirada silenciosa deixa uma lacuna, e essa lacuna, ao invés de enfraquecer sua imagem, fortalece sua lenda. As pessoas começam a se perguntar por que você se afastou. Começam a notar o que mudou depois da sua ausência. Começam a perceber quem ficou, quem desestabilizou, quem não deu conta. O caos que se instala não tem seu nome, mas sua ausência como referência. E isso é mais poderoso do que qualquer ataque direto, porque a narrativa pública sempre precisa de contraste. E quando tudo começa a ruir, você, que já saiu da cena, se torna automaticamente o contraste da estabilidade perdida. Aquilo que fazia falta. Aquilo que segurava tudo, mesmo sem parecer que segurava. É uma estratégia de desaparecimento calculado. Não é desaparecer da vida. É sair do foco. Sair do conflito. Sair da narrativa central. Mas continuar agindo, com sutileza, de fora. Continuar conectado a quem importa. Continuar com presença de bastidor, se necessário. Ou simplesmente reconstruir-se em outro espaço, onde sua autoridade será ainda maior, justamente por não ter sido manchada. Porque,
Enquanto o caos consome quem ficou tentando controlar os escombros, você aparece como alguém que soube sair antes da destruição. E isso cria um tipo de admiração difícil de combater. A de quem não precisou brigar para ser reconhecido. A de quem foi lembrado justamente por não forçar presença. Sair limpo, nesse jogo, é mais raro do que parece. Porque a maioria se deixa levar pela vaidade do confronto final. Pela tentação de ver o adversário no chão. Pela necessidade de deixar claro quem venceu. Mas quem precisa deixar claro já perdeu algo. O estrategista não precisa do aplauso do final. Ele se contenta com os efeitos de longo prazo. Ele sabe que o que construiu permanece. Que sua reputação ficou intacta. Que seu nome, mesmo fora da cena, continua sendo referência. E talvez isso seja mais valioso do que qualquer vitória visível. Porque poder nesse nível não se grita. Se sustenta, e ainda há um detalhe fundamental. Ao sair limpo, você preserva o espaço para voltar, se quiser. Quando o tempo passar, quando o ambiente mudar, quando os outros pedirem por estabilidade, você pode reaparecer. Não como quem suplica, mas como quem retorna por escolha. E nesse retorno, há mais poder do que em qualquer permanência. Porque agora você não é apenas uma opção. Você é a solução que se distanciou, que foi lembrada, que foi buscada. E tudo isso porque soube sair na hora certa. Porque não sujou as mãos. Porque deixou que os erros dos outros fizessem o trabalho por você. Essa é talvez a mais fina das estratégias maquiavélicas. Construir um colapso sem tocar na estrutura. Ser o pivô da mudança sem se colocar como agente direto. Criar o vazio e, ao mesmo tempo, ser a resposta a ele. Fazer com que a ausência diga o que a presença não poderia dizer sem parecer arrogante. É o triunfo silencioso dos que jogam com o tempo, com o espaço e com a psicologia. E que, por isso, quase sempre saem vitoriosos, mesmo quando parecem ter perdido. Mas é importante entender, essa forma de agir não é apenas tática, é filosofia, é modo de existir no mundo. E ela se expande muito além dos conflitos diretos. Ela pode ser aplicada nas decisões de carreira, nas relações pessoais, nos ciclos sociais, em qualquer lugar onde a força direta pareça tentadora, mas onde o verdadeiro poder esteja no controle invisível. Porque no final das contas, quem sabe sair limpo já entendeu que o jogo não é sobre dominar os outros, mas sobre não ser dominado por nada. Nem pela raiva, nem pela pressa, nem pelo orgulho. E é aí que o verdadeiro poder se consolida.